Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 15 de outubro de 2022. E o tema que introduziremos hoje, desdobraremos durante toda a semana, na lição de número 4 do nosso trimestre, será a esperança do Antigo Testamento. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu a promessa de Deus estava pronto, a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Esse texto é um texto realmente muito interessante. Um texto no qual temos aqui a oportunidade de poder entender a história de um dos grandes patriarcas, o patriarca Abraão. Quando olhamos para a história dele, Abraão passou por uma das experiências de maior prova que alguém já poderia ter passado até aquele presente momento. Isaque, seu filho, o filho da promessa, havia sido pedido a Deus como um sacrifício. Conhecemos a história, Abraão já havia relutado algumas ocasiões em obedecer à palavra de Deus. Ellen White, inclusive, quando vai comentar esse mesmo texto, ela menciona que o inimigo mencionava, inclusive, que Deus não poderia cumprir a sua promessa em Abraão, porque Abraão tinha demonstrado em vários momentos falta de fé nas promessas do Senhor. Inclusive, quando havia tomado Agar, serva de Sara, como segunda esposa. E isso havia gerado uma série de problemas dentro do contexto da família. Inclusive quando ele havia mentido que Sara era sua esposa por pelo menos 2 ocasiões, o que gerou problemas terríveis com reis naquele tempo. E agora o Senhor Deus o coloca à prova, não apenas na perspectiva de que Deus queria conhecer o coração de Abraão, porque Deus sabe todas as coisas, mas para mostrar diante de todo o universo que nada menos do que a perfeita obediência é aceita pelo próprio Deus. Veja, quando você olha para a história sagrada, pelo menos por aquilo que o texto bíblico nos mostra, nós não tínhamos ainda, pelo menos, nenhuma experiência de ressurreição que fosse preservada, pelo menos no relato histórico. Não havia um caso que tivesse acontecido lá no passado para Abraão poder dizer, bom, assim como Deus ressuscitou fulano, ele poderá ressuscitar o Isaque. Aí você percebe nitidamente que Abraão realmente foi o pai da fé. Porque ele foi até as últimas consequências. Ele foi com Isaque até o local indicado por Deus, colocou-o sobre o altar, levantou o cutelo, baixou a mão para poder desferir o golpe que tiraria a vida do próprio filho, quando Deus segurou a sua mão. E quando o autor da carta aos Hebreus vai mencionar a razão pela qual ele teve coragem de ir até as últimas consequências, ele explica: é porque na cabeça de Abraão, o Deus que é poderoso para fazer com que tudo venha à existência. A criação de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ela é explicada em termos teológicos como criação ex nihilo, o que significa em hebraico a criação a partir do nada, sem matéria pré-existente. O Deus que foi capaz de trazer tudo à existência através da sua palavra, na perspectiva de Abraão, era o Deus que poderia também trazer o seu filho de volta à vida através do processo da ressurreição. Repare que Abraão poderia ter uma outra ideia se a imortalidade da alma fosse uma realidade. Ele poderia pensar, bom, tirando a vida do meu filho agora, ele vai estar com Deus, ele vai estar em paz. Mas não foi isso que ele pensou. Ele pensou que Deus poderia, inclusive, trazê-lo de volta à existência através da ressurreição. Nessa semana teremos a oportunidade de entender que o tema da ressurreição não é uma novidade no Novo Testamento, mas alguma coisa que fazia parte da crença do Antigo Testamento em relação à solução de Deus para o problema da morte. Como isso acontece, nós veremos durante essa semana. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra temos a certeza da ressurreição dos mortos. Muitos dos nossos queridos descansam no pó da terra. Te pedimos que o Senhor guarde a memória deles, até o momento em que o Senhor os
despertar do sono da morte. E que essa esperança nos mantenha aquecidos até que o Senhor volte. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?